Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre o calcanhar de Aquiles do Ocidente na sua guerra econômica contra Putin, um ponto fraco identificado e denunciado por Donald Trump há alguns anos. Ontem, em discurso no Congresso americano, o presidente Joe Biden elencou uma série de sanções financeiras ao Kremlin, medidas que, sem dúvida, vão provocar enorme pressão econômica na Rússia, vão alterar para pior a qualidade de vida da sua população e podem até desgastar a popularidade de Putin e seus correligionários. A estratégia faz todo sentido. Se na guerra convencional a ideia costuma ser explodir seu inimigo, na guerra econômica o objetivo é implodir o seu agressor, fazendo-o colapsar sobre si mesmo, com queda de renda, com aumento da inflação, com desabastecimento, com restrição à circulação de pessoas. Muito parecido com os efeitos de uma pandemia, pelo menos quando a reação a ela é um prolongado lockdown sem nenhum critério. Mas enfim, dentre todas as sanções econômicas impostas pelos governos do Ocidente, a que mais me chamou a atenção foi aquela que não estava lá. Sim, o nosso destaque do dia vai para uma ausência, a questão do gás natural da Rússia importado pela Europa. Essa commodity energética tem sido a galinha dos ovos de ouro da economia russa, e o país é o principal produtor e exportador mundial desse combustível fóssil, que também é essencial para a produção de certos insumos agrícolas, os tais fertilizantes nitrogenados, sem os quais a Europa teria muita dificuldade de alimentar a sua população. Para entender como essa vulnerabilidade europeia era previsível e evitável, vamos analisar as declarações do ex-presidente americano Donald Trump sobre esse assunto. Bom, o Trump sempre foi caçoado, sempre foi criticado pela mídia progressista da esquerda americana pela sua civilidade, pela sua cortesia quando lidava pessoalmente com Putin. Quando ele era presidente, Trump se referiu a Putin como um líder forte e numa coletiva de imprensa conjunta em 2018, o americano afirmou, aspas, "Nos darmos bem com a Rússia é algo bom, não algo ruim." Essa semana, Trump condenou a invasão russa na Ucrânia, mas reiterou alguns dos elogios anteriores ao presidente russo com a seguinte fala. The problem is not that Putin is smart, which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. O problema não é a esperteza de Putin, é a burrice dos nossos líderes. E quando nós tiramos as narrativas da mídia de lado, os resultados de Trump em termos de política externa realmente o credenciam a fazer esse tipo de crítica. Trump se saiu muito bem nos seus 3 maiores desafios internacionais. Derrotou o Estado Islâmico no Iraque, venceu a guerra tarifária com a China e manteve o Kremlin russo sob controle enquanto ocupou o Salão Oval. Sempre é bom reforçar que foi durante a gestão Obama, em 2014, que o Putin ocupou e anexou a Crimeia sem maiores problemas. E agora, no governo Joe Biden, que, by the way, era vice de Obama, o exército russo invadiu o Estado soberano da Ucrânia de vez. E vamos combinar que a gente está diante de uma notável coincidência. É só a esquerda americana pisar na Casa Branca que o líder da Rússia se sente empoderado para dar vazão às suas ambições territoriais. Talvez porque depois de 2 décadas no poder, Putin consiga farejar à distância lideranças fracas e hesitantes e tire vantagem disso. É imoral, mas é esperto, como diria Donald Trump. Mas que fique bem claro, o mesmo Trump que foi acusado pela imprensa militante de ser um adulador, ingênuo e até antipatriota por elogiar o Putin, foi filmado numa reunião com membros da OTAN dizendo duras verdades sobre as relações comerciais entre os países europeus e a Rússia, que ele qualificou como, aspas, muito inapropriadas. Very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. Trump criticou enfaticamente os acordos da Europa Ocidental com a Rússia para suprimento de gás natural. Para o então presidente americano, essa situação era uma armadilha geopolítica, porque tornava as potências do bloco europeu, como a Alemanha, como a França, reféns energéticas da Rússia. Um país governado de forma autoritária, com ambições imperialistas, armado com um vasto arsenal nuclear e cujas empresas estão subordinadas aos interesses políticos do Kremlin, especialmente a estatal Gazprom, uma gigante petrolífera que está entre as 15 maiores empresas do mundo e, em 2020, segundo a Bloomberg,
forneceu mais de 1/3 do gás consumido na Europa. Semana passada, a Statista, uma multinacional especializada em dados de mercado, publicou a relação dos países mais dependentes do gás russo na Europa. E os números assustam. 49% do gás natural consumido na Alemanha vem da Rússia. Na Itália, são 46%. Na França, 24%. Mas adivinha quem não compra 1 centavo de gás russo? Justamente a Ucrânia, que obtém o seu gás da União Europeia desde 2015. E vale lembrar que em 2014, por iniciativa popular, depois de muito protesto, o governo ucraniano, alinhado a Moscou e aliado de Putin, foi deposto. E após uma série de desentendimentos sobre preço e condições de pagamento, o governo ucraniano optou por não mais adquirir seu gás natural diretamente dos russos, ainda que 2 dos principais gasodutos que ligam a Rússia à Europa passem por território ucraniano. Certamente, o governo de Kiev não tomou essa decisão por questão de preço ou por questão de conveniência, mas considerando a sua estratégia geopolítica de buscar autonomia e independência, o oposto do que fizeram a Alemanha e outras potências europeias. É fato consumado que a Europa se tornou dependente do gás russo, uma situação impossível de ser revertida no curto prazo, especialmente considerando que a Noruega, que é a segunda maior parceira comercial do bloco, não fornece nem a metade do gás oferecido pela Rússia, que além de tudo é mais barato. Ou seja, ainda que fosse possível abrir mão do combustível russo trocando o país fornecedor, isso geraria uma enorme pressão inflacionária no bloco, empobreceria a população europeia e poderia prejudicar as aspirações eleitorais dos políticos ocidentais, certamente mais sensíveis à opinião pública do que o Putin. Por isso que mesmo diante de tantas sanções econômicas internacionais, inclusive aquelas anunciadas ontem por Joe Biden, a Europa não interrompeu sua aquisição de gás natural russo. Pelo contrário, o preço e o volume das transações dispararam depois da invasão da Ucrânia. 38% de aumento nas exportações russas só no primeiro dia de guerra. E tem uma outra questão. Vocês conseguem imaginar o caos que seria se o Putin virasse o jogo e ameaçasse a Europa com restrições ao fornecimento de gás natural, ou mesmo aumentando indiscriminadamente os preços e as tarifas? Como ensina a sabedoria popular, não há nada tão ruim que não possa piorar. No próximo bloco, a gente vai explorar um outro aspecto dos acordos entre a Europa e a Rússia, que também foi criticado e denunciado por Donald Trump à OTAN, quase que uma premonição. A gente já volta. Boletim Coppola. Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo, mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin, mas o fato é que investidores com perfil conservador têm como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo. E você já viu os números do Bitcoin? Quase 3.000% de valorização em 5 anos e mais de 800% nos últimos 3 anos. Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Abra sua conta na Coinext e ganhe R$25 para ver como é fácil investir em criptomoedas. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Bons investimentos! Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa responsável pela verdade oficial. Nas redações, checadores de notícia dividem suas baias com criadores de narrativas. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de fazer parte desse time. Acesse revistaoeste.com/Caio e assine uma publicação que vai te devolver o prazer de ler sobre política. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre o principal instrumento de barganha econômica que Vladimir Putin tem à sua disposição contra o Ocidente.
Hoje nós estamos falando sobre a dependência europeia do gás natural russo, que, como nós atestamos no primeiro bloco do programa, é uma situação irreversível no curto prazo. Mas vamos analisar esses acordos comerciais entre Europa e Rússia de uma perspectiva geopolítica a partir de outra distorção muito bem identificada por Donald Trump. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. O presidente americano desqualificava essas negociações como muito inapropriadas, porque além de tornar o continente europeu vulnerável à influência russa, a Europa estava lucrando nas duas pontas, consumindo gás natural mais barato da Rússia e recebendo bilhões de dólares em apoio militar dos Estados Unidos via OTAN, cuja principal finalidade histórica é garantir a segurança do bloco em face da enorme força bélica nuclear da Rússia. Ou seja, a Europa Ocidental está alimentando um monstro no seu quintal, enquanto terceiriza a responsabilidade pela segurança da sua população para os Estados Unidos, que pagam a maior parte da conta. O problema é que isso acontece há anos, o que garantiu à Rússia reservas internacionais superiores a 600 bilhões de dólares, dinheiro suficiente para amortecer grande parte do impacto daquelas sanções econômicas que a gente comentou. Pra vocês terem uma ideia, o Banco Central Russo reportou só em 2021 mais de 54 bilhões de dólares em exportações só de gás natural, isso sem contar petróleo e tantas outras commodities. E ao que tudo indica, essas transações não vão ser interrompidas dada a dependência que a Europa desenvolveu dos combustíveis fósseis importados da Rússia. Em outras palavras, é possível que Putin e seu governo aguentem o tranco por algum tempo, por um bom tempo. Mas enquanto isso, a própria economia ocidental sai prejudicada, especialmente pela alta nos preços das commodities que impactam desde a saca do trigo até os barris de petróleo. Talvez se os políticos europeus e a OTAN tivessem ouvido as críticas de Donald Trump há alguns anos, Putin não estaria numa posição de dar checkmate na Europa e a civilização ocidental não estaria à mercê das ambições neossoviéticas e ideológicas de um homem avesso à verdadeira democracia. Para fechar, eu gostaria de destacar uma diferença fundamental entre o ex-presidente americano e os atuais líderes do mundo livre. Enquanto Trump falava manso com governantes autoritários, mas combatia tiranias com convicção, Macron, Biden e companhia fazem o oposto. São duros nas suas críticas, mas vacilam na hora de entrar em ação. Qual perfil vocês acham que agrada mais aos déspotas do mundo? Muito obrigado e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.